Boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa live com dois jovens pesquisadores que trabalham com pesquisas a partir do acervo da Vila Cultura, trabalhando com dois intelectuais campistas, uma professora de piano, a Glorinha, conhecida como Glorinha, e um intelectual campista de origem, né, de Macaé, mas com grande parcela do seu trabalho, grande parte do trabalho em campos, foi diretor de faculdades, e eu gostaria já de começar já a apresentação da Tayane. Ela vai falar sobre sua pesquisa. A Tayane está no 7º período de História, da Universidade Federal Fluminense. São dois pesquisadores já com alguma atividade dentro da pesquisa histórica, e principalmente a partir do acervo da Vila Maria. E então a Tayane vai falar um pouco sobre a história do Godofredo Tinoco. Olá, gente. Pode falar, Tayane. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vou começar fazendo uma contextualização que a gente vai falar das práticas culturais, então, do século XX. Mas é importante, antes de a gente falar estritamente, né, do que diz respeito às nossas pesquisas, a minha, do Igor, a minha está dentro do acervo Godofredo Tinoco, da Casa de Cultura, e o do Igor, do acervo da Dona Glorinha. A gente vai falar, fazer uma contextualização do contexto político, né, que cercava Campos desde meados do século XIX até o que a gente vai se debruçar, que é o século XX, a partir dos nossos documentos da Vila Maria. Bom, desde meados do século XIX, a gente tem em Campos uma estrutura política que visa alcançar Campos, né, no patamar da capitalidade. Isso quer dizer, Campos que consiga chegar numa estrutura cosmopolita e que assim consiga se instaurar enquanto capital do Estado. Isso é muito importante para a gente pensar as práticas culturais que vão, né, desencadear a partir daí, porque elas estão diretamente ligadas a esse contexto político e econômico, porque para você se ter uma estrutura em Campos que possa surgir, que a partir dela possa se ter uma cidade, né, capital do Estado, você precisa fomentar estruturas que dê a ela essa ideia de uma cidade metrópole, uma cidade, né, urbana. E isso a gente pode trazer pelas influências que estão tendo, eles estão tendo diretamente das grandes metrópoles, né, no Rio de Janeiro, e também de fora, né, da Europa. Eles, aqui em Campos vai estar sendo pensado, trazido de fora, e também do Rio de Janeiro, a Reforma Pereira Passos, e tudo isso vai estar sendo colocado na cultura e na política e na economia de Campos, pensando no planejamento urbano. Claro que a gente está falando, a gente vai falar, né, de práticas culturais, só que essas práticas culturais a gente está falando a partir de personagens que diz respeito a uma classe que não é uma classe popular, é uma classe intelectual, é uma classe política, né, uma elite política e intelectual. Então, assim, já é um recorte para a gente pensar que está ligada a uma construção de uma identidade campista e que está ligada às grandes metrópoles. Então, o que a gente vai falar aqui, essas práticas culturais que a gente vai explicitar a partir dos documentos, são práticas de grandes cabeças que estão sendo pensadas, cabeças que têm espaço para pensar sobre esse tipo de coisa, né? Tanto no espaço intelectual, da música, da arte, da política, enfim. No caso do Godofredo, isso vai ser muito importante. Primeiro, Godofredo, ele foi, né, um intelectual campista. Esse intelectual é um termo que eu uso já que ele estava relacionado a muitas esferas da área social em Campos, né? Ele estava ligado, ele era um teatrólogo, ele estava muito ligado ao teatro, ele estava ligado à literatura, né? Ele foi diretor e um dos fundadores da Academia Campista de Letras.
ele foi diretor das primeiras universidades, né, de campus, e a partir dessas atuações nos campos intelectuais, ele conseguiu se entrelaçar também nas questões políticas. Como eu já falei, uma coisa não retira a outra, elas são muito necessárias para se formular esse ideal político que vem de fora e que é penetrado aqui em Campos, essa perspectiva, né, progressista, que tem esse ideal civilizatório de transformar Campos, tornar Campos num nível, num patamar para se tornar a capital do Estado. Então, o fomento a essas práticas culturais, ao teatro, à música, à literatura, ao cinema, enfim, tudo isso parte desse princípio, que é o princípio progressista de colocar Campos a um patamar da capitalidade. E o Godofredo ele nasce em 1897, então ele vai estar produzindo, né, os seus fomentos para a cultura, para a política, do 20 até a sua morte, que é em 1983. Tem uma particularidade do Godofredo, seu irmão, que foi prefeito de Campos, né, César Nascente Tinoco. O César, ele tem uns 15 anos de diferença do Godofredo, ele nasceu em 1884, eu acho. Então, quando o Godofredo começa a atuar nessas esferas de Campos, o irmão dele já está muito mais estabilizado nisso. Então, ele pega ali, né, carreira junto com o irmão e, assim, atuando nas mesmas práticas políticas do irmão. O César Tinoco foi um importantíssimo personagem de Campos porque ele estava muito articulado com as estruturas políticas das grandes metrópoles. Ele estava juntamente, né, ele fazia parte, né, dos partidos niilistas, né, dos partidários da Nilo Peçanha. Então, essa relação que ele tinha com os prefeitos e com os grandes estadistas que estavam atuando nessa relação metrópole-interior é muito importante para a gente pensar as contribuições do próprio Godofredo, que era o seu irmão, que atua nas questões políticas também. A gente vai ver daqui a pouco com os documentos como que se deu exatamente essas atuações, mas principalmente ele era um militante, né, da causa cultural, justamente naquela mesma perspectiva. Ele pensava que cultura, né, conhecimento, era o que ia dignificar a população campista, né, o território campista, para almejar, para alcançar esse intuito de Campos capital. Deixa eu colocar uma foto dele aqui, para vocês verem. Godofredo, ele além de ajudar, né, a fundação da Academia Campista de Direito junto com tantos outros autores, teatrólogos, literatos da época, ele vai presidiar a Academia Campista e também vai ser muito importante para as primeiras faculdades que aqui se instalam, né? Vou colocar aqui a imagem para vocês verem. Não sei se está aparecendo. Tá indo, né? Bom, esse documento, não sei se vocês vão conseguir ler, mas ele é muito interessante para a gente pensar essas atuações. Esse documento, ele é de 57, ele é uma entrevista do Godofredo à Rádio Continental, no Chá das 5, onde eles estão super felizes, pensando a contribuição do Godofredo para essas universidades que vão se instalar aqui. E aí, tem uma fala que é muito importante, acho que consigo ver aqui, que é assim: o doutor Godofredo Tinoco, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais de Campos, a convite do animador do programa do Chá das 5, da Rádio Continental, concede o microfone
daquela estação, uma interessante entrevista. Sobre o mais intenso bombardeio de perguntas, o entrevistado, exibindo numerosos estatísticos indiscutíveis, demonstrou de forma impressionante que Campos sofre uma sangria de 80 mil cruzeiros por dia, ou seja, de 2 milhões e 400 mil cruzeiros por mês, com esses estudantes que estudavam no Rio de Janeiro, pelo fato de não haver em Campos nenhum curso superior. Bom, a partir dessa entrevista, a gente consegue pensar. O Godofredo ele vai ser diretor das 3 universidades, assim que elas se instalam em Campos, e esse documento mostra, na parte de cima tem uma frase, né, que fala, depois de tanta luta para conseguir isso, enfim, graças a Deus, a gente consegue ter a construção dessas instituições em Campos. Então, mostra uma militância, né, intelectual, uma militância educacional para que essas instituições sejam instaladas em Campos, o que para ele, mais uma vez, é fazer parte daquele projeto maior, né, dos grandes pensadores campistas, de colocar Campos à frente, né, do seu tempo, tendo em vista a sua expansão geográfica, né, e construindo pensadores locais, que a gente não mais faça, né, transferência de pessoas que saiam de Campos e vá para o Rio de Janeiro estudar, mas que aqui mesmo se produza esse tipo de conhecimento. Então, o Godofredo ele já vai ser visto, já nesse aqui 57 já né, está quase no fim da sua carreira como intelectual campista, e é um dos frutos que o seu nome traz. Uma outra questão que eu quero achar um pouco aqui é o teatro, né? O teatro, que é uma foto do Godofredo. O teatro vai ser... Não sei se está aparecendo aí. O teatro vai ser uma dos alicerces, né, da cultura campista. O Godofredo ele era um teatrólogo, então ele defendia muito o teatro. E ele tem um livro importantíssimo, que é um dos livros que quando eu me debrucei sobre o acervo, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu não estou conseguindo colocar a foto para vocês verem, espero que depois eu consiga. Por ser um livro fisicamente muito bonito, muito bem feito, claro que eu acredito que esse exemplar, por ser um exemplar pessoal, eu creio que nem tenha tido cópias dele. Eu acredito que nem tenha esse livro em nenhum tipo de espaço de conhecimento da época, e hoje em dia muito menos. Mas esse livro, Teatro em Campos, 1735-1975, é um passeio que ele faz pela estruturação do teatro, que vem, né, ele pega desde a Grécia Antiga até a sua consolidação em Campos, por 226 anos. É um livro que ele foi indicado por Lopes Gonçalves, que era um professor da época, amigo dele, foi indicado para que ele escrevesse quando ele ganha, junto com a Academia Campista de Letras, o prêmio Euclides da Cunha, no concurso de cultura do Departamento de Estado do Rio de Janeiro, com o livro Macaé, que é um livro importantíssimo, já que ele era de Macaé, né, ele fez um livro muito interessante para se pensar as estruturas que consolidam o município. E esse livro é um livro de 250, quase 300 páginas. Ele faz um passeio excelente sobre essa consolidação do teatro em Campos, e vão ter apontamentos importantíssimos, né, do que foi o teatro. Eu vou ler uma parte aqui rapidinho, eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu não estou achando aqui, que é uma das coisas que ele fala logo na introdução desse livro, que é como ele via o teatro, né? O teatro é, antes de tudo, uma sugestão. Oferece-nos, no momento exato, uma resposta adequada, sempre que for necessária à nossa vida. Socorre-nos precisamente nos momentos de depressão, quando ficamos com o olhar distante, pupilas imóveis, como se estivéssemos chorando, mas com as lágrimas caindo para dentro. E se há no mundo um sacerdócio, não há dúvida, é o do teatro, porque é o exercício permanente
cotidiano ininterrupto da inteligência, da cultura, da coragem e do desprendimento. Bom, ele vai defender o teatro, né, considerando ela como essa arte que já dignificou, né, toda a humanidade, e buscando as raízes do teatro em Campos. O teatro é muito antes do Godofredo, né, e ele vai deixar muito explícito isso no livro. Buscando essa raiz do teatro em Campos, ele vai colocar essa ferramenta como uma estrutura principal de dignificação dos campistas. Pensando um pouco, né, esse histórico do teatro, ele vai falar que o teatro em Campos, ele se instaura em 29 de maio de 1737, quando a filha do príncipe de Portugal, Infante, ela nasce, e aí o capitão Mor, da capitania daqui do Paraíba, emprega um júbilo de 3 dias na Praça São Salvador. Esse júbilo de 3 dias é o que ele vê como o nascimento, né, a fundação do teatro em Campos, porque são 3 dias de festa aqui na Praça São Salvador, onde as pessoas se montam, encenam, e tem a palhaçaria, e tem a encenação. Então, para ele, está fundado, a partir de 1737, o teatro campista, e essa devoção do campista pelo teatro. Ele vai fazer um histórico que ele é gigante, ele é extremamente rico, muitas informações. Esse livro eu super indico para quem trabalha com teatro, a cultura campista, procurar no site da Vila, que a gente tem ele lá digitalizado. Ele vai falar das primeiras casas de ópera de Campos, que vem desde 1790, vai fazendo um histórico, um apanhado super detalhado, com nome, com todos os detalhes de atores, de custos, que presidiam o teatro em Campos. E aí ele vai falando das grandes companhias de teatro que circularam, e isso ainda era 1700, 1800. Quando chega em 1900, as companhias de teatro que circulam aqui são companhias de teatro que vêm de França, Itália, Portugal. Você vê uma simbiose de produções teatrais funcionando no mesmo espaço. Esses espaços são tanto as casas, né, de teatro amador, quanto os espaços começam a se consolidar já em 1900, em 1850, por aí, que são as casas de teatro que são desenvolvidas por independentes, teatrólogos independentes, amadores independentes. E aí ele fala do Teatro Nacional Campista, né, os teatros improvisados, trapiches, o Teatro São Salvador, né, que era do José Ferreira Tinor, que fundou o Monitor Campista. Pensando mais o teatro, né, a partir do século XX, que é o nosso intuito nesse debate, ele vai falar como, no começo desse século, a gente já está sofrendo muitas questões aqui. O teatro ele estava voltando muito tempo para se consolidar como um espaço de demanda, né, populacional, claro que uma demanda não popular, mas dessas elites intelectuais e políticas. E aí, quando vira, né, o século XX, a gente tem em Campos uma crise, na verdade, ela nacional, por conta da febre amarela, né, peste bubônica, a varíola, que faz com que os teatros que já vinham sofrendo, muito por conta de falta de incentivo público, né, para o seu aperfeiçoamento, e os teatros começam a se esvaziar, tendo uma crise que fica um ano inteiro parado. E aí ele vai falar sobre o Teatro Poço Gordo, que é no quinto distrito de Campos. E é muito interessante, isso está no livro. Porque é nesse teatro que ele fala que o Nilo Peçanha vai ser fisgado a se candidatar, né, concorrendo com Arthur Bernardes à presidência. E é nesse teatro que ele fala
né, o grande slogan da sua candidatura, que a minha candidatura será o Gládio da Justiça para se antepor ao ferrão do boiadeiro mineiro. Tudo certo aí? Bom, ele vai falar, né, do Trianon em 1921, como foi importantíssima a consolidação de uma estrutura teatral desse nível e como o teatro Trianon foi importantíssimo para realmente trazer essas companhias que estavam vindo de todo canto do mundo para se apresentar aqui, principalmente o João Caetano, que foi um ator importantíssimo, né, que leva até o nome de um teatro em Rio de Janeiro. Rio. Isso. E aí ele vai falar... Deixa eu achar aqui. Sobre o teatro experimental da Academia Campista, que é quando ele, né, tá no poder, tá na presidência da academia, e eles instalam um teatro na Academia Campista de Letras, que é inaugurado com a sua peça, que foi muito publicada, que é o Judas no Tribunal. E aí, algo muito interessante, que eu acho que é logo no final desse livro, que ele fala, que é a tentativa, claro que ele vai, né, se colocar ali como esse grande personagem que tenta mobilizar e militar dentro desse campo para se instaurar, né, os teatros, porque já nesse século, já em 1950, o teatro está funcionando por força própria, né? Já não tem mais aquela vontade de se fomentar as estruturas de teatro, aquela perspectiva de campus, enquanto capitalidade começa a se perder ali, se bem que já em 1940 a gente tem um aparato estrutural em campus que torna ela, né, já um espaço cosmopolita. A gente tem já as rádios, a gente tem o comércio funcionando perfeitamente, né, aquele movimento, a gente tem os teatros, só que falta esse investimento, essa vontade para além do próprio teatro. Aí ele vai falar do Teatro João Caetano, que foi uma iniciativa, né, elaborada por ele, a partir da presidência da Academia Campista de Letras, com a Prefeitura de Campos da época, e que houve diversas reuniões. Ele coloca no livro 3, 5 páginas de cláusulas de reuniões que foram feitas para discutir a possibilidade de se instaurar esse teatro municipal em Campos, só que ele fala que nada se deu a partir disso, né? Mas é importante a gente ver essa tentativa de ainda assim continuar aquela energia teatral que é a marca de Campos, né, por 3 séculos, como produção artística, cultural. Vocês querem falar já? Dá espaço para o Igor falar e depois a gente volta. Tayane, acho que a apresentação sua, eu acho que ela demonstrou, né, quer dizer, a importância do Godofredo e dessa chegada dessa relação que Campos tem com esse momento, né, final do século XIX, início do século XX, de construção dos Estados-nação. E o Campos, né, afastado 400 quilômetros por terra, né, da corte ainda, no início do século XIX, ainda a corte, depois da capital da República, o acesso a Campos devia ser pelo mar, né, e com essas grandes montagens, grandes companhias, iam fazer esse trajeto, trazendo todo o aparato teatral via navio, né? Então, a importância e essa relação, né, com essa chamada, entre aspas, né, alta cultura, né, que se fazia nesse momento como projeto modernizador do Brasil em termos culturais, né? Porque a gente tem em Campos uma cidade muito importante, e uma cidade que não tem, dentro do contexto nacional, a sua importância ainda bem conhecida, que é a importância também do que você já falou também aí, do Nilo Peçanha, né? Enquanto enquanto político, presidente da República, que investiu
no ensino técnico, né? Aí é um processo de modernização a partir da técnica. Mas em termos de cultura, a gente vê a importância aí do Godofredo Pinto, e a gente vai ver agora da Glorinha também, nessa relação com a cultura, a chamada alta cultura do Brasil. Campos também, em termos de cultura popular, é muito importante também. Então, essa importância, essa relação, que a gente faz uma conexão, né, no contexto, né? Assim, no final do século XIX, a gente vê, né, Machado de Assis escrevia também peças de teatro. O teatro também era um lugar onde o espectador, né, a pessoa que assistia às apresentações, ele tinha contato com o mundo, né, fora do Brasil. Então, o Brasil, nesse contexto, está adentrando, está se conectando com essa cultura do Ocidente, ocidental, letrada do mundo ocidental. Isso é um projeto, né? Sim. De inserção do Brasil no Estado-nação, né, nesse contexto da criação dos Estados-nações, final do século XIX, início do século XX. E a importância do Godofredo, se você está estudando isso, né, dentro do século XX, a importância dele em termos na participação política é fundamental. Eu de vez em quando eu saí aqui da tela, porque eu vou procurar o chat, e aí eu não consigo retornar. Então, o que a Silvia Paz, por exemplo, está assistindo, ela falou que a neta do Godofredo também está assistindo. Acho que a Bárbara, né? Está assistindo também essa apresentação. Então, a importância do Godofredo, que você está estudando, está se aprofundando, demonstra, né, essa importância também de Campos, da cidade de Campos, cosmopolita, no interior do Rio de Janeiro. Bem, vamos continuar, então. É Beatriz, obrigada. É Beatriz que está assistindo. Então, agora a gente faz a apresentação do Igor, falando de outra importante figura também, né, campista, uma professora, né, de piano, com seu contato, né, com partituras, e esse acesso também, né, Igor, a essa imprensa, que ainda é recente também, né? Então, vou deixar o Igor falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Uhum. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou começar falando um pouco da importância dessas informações que a Tayane está comentando e das informações que eu vou trazer também, porque elas são informações que a gente encontrou a partir da pesquisa das bolsas de iniciação científica na Casa de Cultura Vila Maria. Na Casa de Cultura tem diversos tipos de acervos, e aí a Tayane se desdobra no acervo do Godofredo, e eu venho me desdobrando no acervo de partituras, inicialmente, que foi doado à Casa de Cultura, né? Então, eu acho importante articular algumas coisas com as falas da Tayane, até em relação ao que ela estava falando sobre metrópole cultural. Eu acho que toda essa contextualização de Campos, nesse período, desde o século XIX, século XVIII, vindo até o século XX, que é onde a gente quer realmente tratar, entender como que Campos já vivia uma cultura, né, e como essa cultura estava na imprensa, ela estava sendo colocada como algo característico da cidade, né? Então, essas partituras, elas são uma fonte, elas são fontes que eu utilizo na seguinte perspectiva. São partituras de uma das professoras do antigo Conservatório de Música de Campos, já extinto, né? Elas foram doadas em parte à Casa de Cultura, e eu, como um estudante de história, eu tomo essas partituras não só como documentos musicais, né, mas principalmente como fontes históricas. Então, eu penso assim, como eu posso utilizar essas partituras para poder entender um pouco mais das práticas culturais do magistério pianístico, da mentalidade do que se escutava, do que se tocava de música na cidade, e também para pensar a própria micro e macro história dos compositores e do contexto de produção dessas obras, né? Porque as partituras, muitas das vezes, elas têm relações históricas com o contexto do compositor, e apesar de elas terem se tornado um instrumento da elite, né, utilizadas principalmente pela elite, elas também podem ser utilizadas para o conhecimento histórico, né? A gente não pode desprezar a criatividade e a originalidade dos músicos, né, e nem das culturas que eles reproduzem. São partituras de compositores de diferentes nacionalidades, temos compositores cubanos, argentinos, brasileiros, não tem tantos compositores brasileiros, mas assim, existe uma circularidade da cultura, que é o que eu busco explorar um pouco nessa pesquisa.
né? Então, tem 3 tipos de informações que eu consigo coletar dessas fontes. São a dos compositores e dos contextos. Sobre o mercado de música impressa, né, a gente consegue imaginar o mercado de discos da segunda metade do século XX, né, que as pessoas colecionavam, compravam discos, e isso é comparável, até por alguns autores, ao mercado de partituras. As partituras, elas possuem preços, carimbos das casas de comércio, existe um boom das editoras de partituras. Eu vou tentar compartilhar aqui, para vocês darem uma olhada. Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo aí, certo? Tá aparecendo, pessoal? Eu não consigo ver vocês. Eu tô aparecendo? Tá conseguindo me ouvir, professora? Eu não escuto vocês. Ah, tá. Tudo bem, então. Então, vocês conseguem ver aí nessa partitura de Luiz Gonzaga que ela possui não só o preço aqui embaixo, né? Você consegue ver o preço. Você consegue ver as marcas, os carimbos ali. Essa, por exemplo, possui um carimbo de uma casa de comércio de Campos, até de um parente da Dona Glorinha, né? Elas possuem as marcas das editoras. Algumas delas possuem letras. Essas letras podem ser exploradas também a partir da perspectiva. Essa é uma partitura do Luiz Gonzaga, ela tem um fundo político muito marcante relacionado à Revolta de Princesa. É um município do interior do estado da Paraíba e que está relacionada também à Revolução de 1930, quando o Vargas tomou o poder, né? Então, vou tirar aqui. Vale a gente pensar que essas partituras elas podem ser utilizadas como fontes históricas para pensar um pouco a mentalidade das partituras e dos repertórios tocados e relacionada à cultura em Campos. Então, eu vou andar um pouco agora mais para o conservatório, que é onde acontecia essas atividades. O conservatório ele começou em 1935, né, com a professora Edmer Regazzi, que foi uma namorada do Villa-Lobos. Depois ela se casou com um político que se tornou diretor do Monitor Campista, e ela veio para Campos. Em Campos ela fundou o conservatório com outras professoras, uma das quais é a Dona Glorinha, e esse conservatório ele existiu por mais de 60 anos, né, realizando atividades na cidade e tomando uma importância cultural fundamental. E como a Tayane estava falando sobre essas interiorizações, companhias de teatro que vinham para Campos, existiam também as companhias de música que vinham para cá, para Campos, é um ponto em comum para se apresentar, isso demonstra a importância cultural da cidade, né? E não só, existe um fluxo inverso também. Muitos músicos que se formavam aqui, atores, acredito eu, iam para fora para se apresentar, para o Rio de Janeiro, né? E nesse sentido, a gente consegue mapear um pouco da importância cultural da cidade, no sentido que ela recebe essas companhias e no sentido de que ela também envia, né, muitos talentos daqui para fora. Eu vou botar agora umas imagens dos folhetos, porque mais atualmente a minha pesquisa ela caminhou para recorte de jornais que foram disponibilizados por uma pesquisadora, a Karina Gomes, né? Esses recortes, esses folhetos das apresentações dos alunos demonstram como o conservatório estava articulado com várias instituições da cidade, com vários espaços públicos, como o Automóvel Clube, o Saldanha. Então, aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou passando aqui alguns folhetos. Ó. Esse aqui é um dos repertórios que era tocado em uma das apresentações. É uma exceção, porque essa aqui é de 1939, e tem bastante música brasileira, né? Isso é uma exceção para a época, porque os gêneros clássicos, principalmente de herança da cultura europeia, eram muito mais comuns, né? Mas nesse aqui a gente consegue encontrar algumas composições que foram tocadas brasileiras, né? Então, vocês podem conseguir ver aí alguns folhetos, o conservatório apresentando já no Teatro Trianon, né? Aqui no
no Salão de Regata Saldanha da Gama, é um outro espaço conhecido em Campos, né? Os sarais de músicas que eram apresentados também pelo conservatório. Não sei se vocês conseguem reparar, mas os anos eles foram coletados por uma outra professora do conservatório na época em que eram publicados esses folhetos, os recortes, e ela organizou isso em pastas que foram disponibilizadas para nós. Em 1951, sarau, nós temos aí as apresentações dos alunos em 1951, aí tem um recorte do Monitor Campista que demonstra como Campos a expressão de Campos na música, né? Fala um pouco dos concursos de música em que as alunas iam participar no Rio de Janeiro. Um concerto beneficente do Saldanha da Gama em favor das obras do Colégio Salesiano. Então, a importância dessas instituições, que elas estão numa teia, né? Elas estão relacionadas, é todo um contexto cultural que se relaciona, né? Aqui é a inauguração da sala do conservatório, que foi a única sala de concerto de Campos tinha, né? Onde se apresentou o Orfeão de Santa Cecília, né? Diversas atividades aconteceram nessa sala de concerto, que recebe a homenagem no nome da professora fundadora, né? Que é a Edmer Regazi, essa que está na notícia aparecendo aí, ó, como a doce namorada de Vila Lobos, né? Um compositor brasileiro conhecido. Então, a partir disso, a gente consegue perceber a importância do conservatório também, articulado com a cultura na cidade. Ó. O conservatório faz 50 anos de vida ininterrupta, dedicada só à música. E aí a gente vai entrar numa parte interessante, que é a crítica que a gente estabelece nessa pesquisa, que é sobre a herança cultural europeia e o magistério pianístico como uma prática cultural da elite, né? Essa crítica ela é fundamental para a gente pensar o magistério pianístico, essas partituras, o gênero de música que foi transitando como uma prática cultural de um grupo específico, né? Apesar de muitas apresentações do conservatório serem gratuitas, algumas arrecadando fundos para a própria instituição, a gente tem que pensar isso a partir de que grupo isso atendia, né? A quem era direcionado, né? Aqui alguns outros programas. Aqui, não sei se vocês percebem, ó, já de 60 anos de atuação do conservatório, já em 1995. E como a Taiane estava falando ali da questão dos anos 50, né, os anos 50 são os anos que praticamente são de luta para essas instituições, né? Eles se fazem ali o momento em que os trâmites políticos relacionados ao poder público, ao município, são uma questão permanente. Então, você vê ali, ó, milagre da força de vontade, a existência de algumas instituições e campos. É uma entrevista com uma professora que fez o recorte desses jornais, desses folhetos, né? Que chegou a ser diretora, né? Vale ressaltar que essas professoras elas chegaram a ser diretoras da instituição, que funcionou até 2005, né? E aqui mais uma notícia. Então eu vou fechar aqui essas partes aqui para falar um pouco dessas questões que a Taiane começou articulando, que é Campos como uma metrópole cultural, né? A interiorização dessas práticas e um pouco do que a gente vê mais atualmente e para onde se direciona a problemática, que é as políticas públicas relacionadas à cultura em Campos. Porque as reclamações desde as décadas passadas, dessas pessoas que estavam à frente, do Godofredo, do conservatório, dos profissionais por detrás do conservatório, é a profissionalização, também a política pública voltada à memória, à lembrança, porque mais do que um trabalho memorialístico, do que a gente quer fazer, é um trabalho de crítica, é uma crítica que tem que ser articulada passado e presente, pensar qual era a importância de Campos culturalmente e por que isso se perdeu, por que isso é atravancado. Eu acho que esse é o ponto mais incomum entre as nossas pesquisas, a minha e da Taiane, porque Campos vivia nas décadas de 40, décadas de 50, uma cultura, assim, podia ser colocada na imprensa como uma que dignifica a cidade, certo? Mas nem sempre o poder público deu a atenção necessária. Essa política, não deu uma política cultural, né? Então, eu parto um pouco da minha pesquisa para pensar não só as fontes, principalmente as fontes, mas também a cena cultural em Campos, os problemas e as questões
as classes e os públicos que frequentam, né, e a mentalidade que se constrói em relação à cultura, né? Eu vou passar aí para as perguntas, né, para não tomar tanto tempo mais. Vou só dar um adendo, né, para pegar esse gancho que você falou agora por final. Sim, a gente está falando, né, de cultura para certas pessoas, para uma certa classe, e que é fomentada por elas próprias. Só que se a gente está falando, eu principalmente, né, pensando no século do Godofredo, eu vou estipular de fim do século XIX, né, e vai até o século XX com esses personagens, né, essa elite política e intelectual fomentando isso. Só que o teatro, e com certeza esses demais movimentos culturais da cidade, eles vêm muito antes dessa perspectiva política, nesse ideal de Campos, né, ser capital do Estado. Porque o teatro, ele se instaura com pequenas casas independentes, né? Por exemplo, o primeiro teatro de Campos, ele foi aqui na esquina da minha casa, que é Barão do Amazonas, com a antiga Rua do Alecrim, que agora eu não lembro qual que é o nome. Mas era uma casa que era um teatro aqui em Campos. E se você for pegar esses históricos, todos esses históricos estão no site da Vila, que o Godofredo faz, tudo a partir da imprensa, né? Ele já fala da dificuldade de acesso a essas fontes, porque não se tinha uma movimentação que legitimasse esses movimentos culturais, não se tinha reconhecimento de nada. Ele faz um esforço muito forte, né, de buscar na imprensa esse histórico do movimento, e ele faz isso de uma forma muito bonita, muito historiográfica mesmo, e esse cuidado de trazer fontes fundamentadas. Então, aí você vê que, sim, né, ela vai se desencadear, vai ser aproveitada, apropriada a um ideal de progresso, de civilização, transformar Campos nessa metrópole cultural, nesse ideal de Campos dentro da demanda da capitalidade. Só que ela é muito antes disso, a raiz disso você vê que é uma vontade realmente de uma população. Claro que a gente pode não estar falando das populações, né, mais abastadas, né, que é um termo que ele usa, mas a gente está falando de pessoas campistas que estavam pensando ferramentas para se ter interação dentro de um certo grupo e para se movimentar uma independência cultural dentro de Campos desde 1750, 1770. Então, a problemática que a gente traz, ela se cai sobre quem estava falando dessa cultura, quem estava realmente militando por essa cultura e por quê. Mas, antes disso, eles se apropriam de algo que já se tem em Campos, que já é fomentado numa história muito antes de qualquer ideal político, uma iniciativa independente de campistas, né? Então, assim, algo a se pensar, a importância de, ainda assim, dentro de um ideal político, né, de ideia de progresso, de transformar o campista em algo melhor, mas que realmente fomenta as raízes campistas nas demandas culturais, e que a gente não pode perder de vista a importância disso, de que forma isso, para o fim do século XX e até agora, tem se desmanchado, tem se jogado no ar, e a gente não vê nenhum rastro, né? Claro, a gente não pode deixar de prestigiar o curso de teatro que a gente tem no IFE, a forma como eles tentam se movimentam, né, independentemente, mas principalmente pensar a falta de auxílio público, né, políticas públicas culturais para continuarem fomentando e explicitar para a população que está chegando agora, né, com as universidades que chegaram, o desenvolvimento do município nesse século, esse rastro lindo, importantíssimo, que é esses movimentos artísticos e culturais que foram desenvolvidos aqui por séculos. Tayane e Igor. Pois é, eu estou com um problema que eu vou ao chat olhar as perguntas, eu me perco aqui, eu não sei como retornar. Então, eu estou com esse problema, eu não vou poder ler as questões, ou eu vou sair. Agora, eu vi algumas participações, por exemplo, a Vitória Tupini também faz um trabalho
também uma pesquisa, né, sobre a radiocultura, sobre as cantoras do rádio, principalmente, que é o foco dela, né? E ela até acabou de colocar que circuito musical fortíssimo, verdade. Então, a pesquisa de vocês é importantíssima, tanto na questão local, né, da cidade, mas questão também, uma relação também global, com um projeto ainda, né, se a gente for pegar lá desde o século XVII, de processo civilizatório, né, aquele processo de civilizar a partir da Europa, né? Então, por exemplo, o trabalho do Igor, que trabalha com as partituras, né? Quais são as músicas? Você colocou, claro, Luiz Gonzaga, né? Uma relação muito interessante que se conecta à pesquisa da Tayane, porque o Godofredo foi um grande articulador da Revolução de 30, a partir de Campos. Ele circulava entre os intelectuais do movimento, né? Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas, né? E ele tem relato esse tenentismo, a importância do Godofredo, além de ser uma importância também cultural global, é uma questão da política brasileira, ele está presente, ele é um ativo intelectual, né, do movimento de 30. E no caso que o Igor falou, interessante, Igor, essas partituras, por que essas partituras, né? Qual o momento que em contexto elas chegam, né? Claro que peças clássicas, né? Peças clássicas no sentido também de estilo, né? Do românticos, claro, né? A questão da nação, né? A construção da nação está presente também nessas músicas que chegam através das partituras de Dona Glorinha, a sociedade campista. Essa sociedade, como vocês colocaram, que não era uma classe mais baixa, mas quem tinha acesso, quem podia ter um piano? Se hoje o piano é caro, imagina naquela época. E como comprar um piano? Como eu falei, né, teria que vir, né, por navio, custo muito maior do que hoje, por exemplo. Né? Então, o que vocês estão trabalhando, né, esses intelectuais, aparentemente, eu quero colocar aqui, o que eu não tinha colocado antes, a importância do trabalho da professora Simone, né, na organização desse acervo, da Casa Vila Maria, da oficina Patrimônio Cultural também, da UENF, e essa relação que ela constrói com vocês, estudantes da UF, que é uma questão de uma solidariedade acadêmica, né, que ela constrói, né, construir essa rede, né, de pesquisa dentro da cultura campista. E uma questão interessante, vocês falam da alta cultura, mas Campos jamais, a Silvia Paz está nos vendo, ela também com a importância que ela tem em relação à cultura popular, né? Outros que estão presentes também na pesquisa da cultura popular, a permanência. Então, Campos é exemplar nesse sentido. Ela tem, Campos, embora ela tenha sido afastada, né, afastada em termos geográficos e da memória nacional, ela mantém os intelectuais de Campos permanecem escrevendo, produzindo sobre Campos. Né? Não, a Silvia é importante, aquelas pessoas, né, que compõem o arquivo municipal, que compõem o museu, né, que estão ali na direção do Museu Histórico de Campos, né, e uma articulação, eu estou falando também da Universidade Federal Fluminense, da UENF, né, e de outras faculdades também, que tem mantém essa produção, né, os professores, pesquisadores dessa Universidade de Campos. E a importância que eu estou falando da Simone, que a Simone é essa articuladora dessa rede, e solidária, é uma pessoa que reúne. Né? Então, voltando aqui ao passado, nós estamos falando do presente, essa importância desses intelectuais de hoje, mas esse passado, né, da Glorinha, da professora Glorinha e do Godofredo, também trazem essa... hoje eu estava até falando com uma estudante, como é que a gente consegue comprovar os fatos? A gente comprova os fatos também, a não ser, pelas fontes, pelos documentos, né, que chegaram até nós, mas também pelo presente. O presente de Campos, ele tem uma referência com o passado.
né? Então, isso é importante também, essa referência, essa preocupação, esse acervo, preocupação com os... Eu falei das faculdades, o IFE, por exemplo, o IFE é importantíssimo enquanto um reflexo do projeto de Nilo Peçanha, né? As escolas de artífices, né, que se mantiveram. Aí a gente vê vários intelectuais da produção da UENF, com o Rodrigo Rossellini, a produção, a história cultural, né, contada pelo Eugênio também. A gente vê Eugênio Soares. Então, nós temos vários intelectuais que trabalham nessa perspectiva. Né? Mas eu estou com dificuldade de ler os chats, os posts. Vocês podem fazer isso para mim? Tentar responder? Eu não tô, ou eu saio, ou eu fico, ou eu vejo o chat. Alguma questão vocês querem responder? Ih, agora não estou escutando. Oi. Oi, Tânia. Vocês poderiam ver isso, responder essas questões que estão colocadas? Sim, eu acho que a Tânia pode falar primeiro, depois o Igor, né? Vou responder umas perguntas que estão lá em cima. A Silva tinha perguntado antes sobre as peças. Sim, a gente tem muitas peças do Godofredo. Uma grande parte delas já estão no acervo digital da Casa de Cultura. Lá você vai na opção de acervos, você tem acervos documentais. Tem os 3 acervos documentais que a gente trabalha, o da Dona Glorinha, o do Gastão Machado. Foi outro teatrólogo importantíssimo, né? Articulado com a Academia Campista, com o Godofredo, enfim. E o do Godofredo, onde a gente tem as peças deles e todos os outros documentos políticos, de imprensa. E aí eu já respondo uma outra pergunta, sim, o Godofredo ele foi diretor, junto com o irmão dele, o César Tinoco, da Associação da Imprensa Campista. Foi importantíssimo para ele isso. Ele era um jornalista, né? Então é isso, acho que algumas pessoas pegaram já no meio da nossa conversa a minha introdução. O Godofredo, ele é esse intelectual porque ele está corroborando e articulando os diversos meios de comunicação, os políticos, os de imprensa, os de cultura, por meio do teatro, enfim, os de literatura. Então, ele está numa cadeia, né, de relações que são desenvolvidas. E sobre o que a Marcinha falou, assim, é importantíssimo, né, algo que o Jean tá aí, que é uma pessoa que a gente já trocou muita ideia sobre o Godofredo. Ele trouxe acrescentou muito a minha pesquisa para pensar exatamente esse posicionamento do Godofredo nas questões políticas, do movimento tenentista. Godofredo, ele compôs e foi um dos mais importantes atuantes na coluna Gitz, que a gente fala, né? E Guir, do Aço Bravo de Azevedo. E ele foi preso, né, aliás, por isso. O Dia, que foi um jornal daqui de Campos, construído por ele, pelo César, o irmão dele, César Tinoco, foi fechado, né, quando ele fez parte dessa coluna que invadiu Miracema, enfim, pegou todo o norte aqui, né? O jornal foi fechado. Enfim, fora as articulações, no próprio site, no acervo digital, a gente tem uma dos importantes documentos políticos deles, que são as cartas com Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha. Então, assim, ele estava extremamente articulado. Eu tentei não trazer tanto isso, fiz uma breve introdução, porque a ideia era realmente que a gente falasse das questões políticas, mas, como eu trouxe no começo, sem, né, deixar de lado a questão política, que é muito importante, da questão cultural. Mas, sim, ele foi importantíssimo nas revoluções, né, nos movimentos tenentes de 20, 22, 24, a Revolução de 30. Ele tem posicionamentos claríssimos. A gente tem, se você for lá na parte de questões políticas do acervo digital dele, que está no site da Vila, vão achar documentos importantíssimos, de cartas abertas, de cartas privadas, né, já que o acervo é um acervo pessoal dele, sobre essas articulações políticas que ele estava desenvolvendo aqui, né, nessa relação metrópole-interior durante o movimento ali para Era Vargas. Fechou o microfone, pessoal.
Igor, você tem alguma questão a responder? Sim, eu vou começar ali pela Vitória. Ela perguntou sobre a relação dos discos com as partituras, né? Essa partitura que eu mostrei do Luiz Gonzaga, ela tem ali uma marca, né, de que ela foi gravada em disco. Então, você tem aí um mercado de discos análogo ao mercado de partituras da época. Uma outra questão importante que a professora falou, a Marcinha comentou, é um pouco da questão popular, né? Porque a gente começa estudando lá na década de 30, de 1930, para ir caminhando para entender essa transição. Quando que essas práticas de conservatório começam a desaparecer? Quando que as músicas populares começam a entrar em cena, né? E aí a gente tem que entrar em outros personagens que estão alinhados com essa teia cultural, como a Noeli Maciel, né, um maestro, músico de Campos, né, que se tornou professor do conservatório, levou o conservatório até os seus últimos anos, antes de falecer. Então, a importância de alguns personagens, porque o Anoeli Maciel ele começou a introduzir muito a música popular. Isso é até um dado recente que eu tenho observado, porque agora eu estou caminhando mais para entender os últimos anos do conservatório. O conservatório funcionou de 1935 até 2005. Então, esse é um outro foco da pesquisa, entender como essas práticas elas se dão ao longo do tempo, se relacionam com a história cultural, política, econômica de Campos, né? E como isso se populariza, se populariza, a quem ela atinge, né? Uma outra questão importante, eu acho até falar a respeito do meu próprio interesse na pesquisa, né? Porque eu venho de uma família que meu avô ele é afinador de pianos, né? Uma profissão de família, e ele trabalhou no conservatório, ele afinou alguns dos pianos do conservatório, que inclusive a professora falou da dificuldade de se ter um piano na época, né? O piano do conservatório foi um piano do Orfeão de Santa Cecília, que se apresentava no conservatório, e foi doado, né? É um piano reconhecidíssimo, meu avô trabalhou nele, e, aliás, eu encontro alguns recortes comentando sobre o meu avô, e isso, assim, me faz despertar um interesse maior pela pesquisa. E o que eu quero tocar nisso é o seguinte, uma alta cultura, é direcionado para a elite, as apresentações e etc., mas nós temos as exceções, né? O conservatório, ele tinha subvenções da prefeitura, alunos que tinham bolsas, né? O meu avô chegou a comentar, meu pai chegou a comentar comigo que estudou no conservatório por serviços que o meu avô prestava, né, na afinação de pianos. Então, a gente consegue entender algumas nuances dentro dessa história da alta cultura, né? Porque o conservatório ele não é só importante para uma cultura de elite, ele é importante também, de certo ponto, para disponibilizar as aulas, já nos finais dos anos do conservatório, ele tinha aulas não só de piano, como de canto, não mais, mas de diversos outros instrumentos, e muitos tinham acesso, chegaram a ter acesso, o conservatório chegou a ter 300 alunos, isso já em notícia, a gente encontra notícia disso. Então, ressaltar esse olhar que a gente tem que estabelecer de uma transição, né? O século XX ele é interessante por isso, é um século de mudanças, principalmente no campo cultural, político, de políticas públicas sempre travadas, né? Existindo sempre uma luta entre as pessoas que tocam a cultura e as pessoas que estão se colocando a par do que está acontecendo, como o Godofredo. O Godofredo é um intelectual que ele está não só na linha de frente, como ele está pensando a cultura da cidade. Né? Então, eu quis ressaltar um pouco desses pontos, foi algumas das perguntas que eu consegui ver aqui. Só falando da consulta, que a Silvia Paz perguntou, tanto as partituras como os recortes, as peças de teatro, as cartas, todo esse material que eu e a Tayane estamos desbravando, agora apareceu aí, não sei se vocês estão vendo o site. Né? Eles estão sendo disponibilizados conforme eles são digitalizados. Aqui a gente tentou tratar um pouco mais das questões históricas, das problemáticas. Mas por detrás de todas essas falas, tem um trabalho metodológico, arquivístico, né? De limpeza, de catalogação, de digitalização do material, que inclusive recebeu o aporte da professora Simone, sempre encaminhando leituras para nós. Bolsistas Jovens Talentos, bolsistas do ensino médio que participaram desse trabalho, aprenderam um pouco de como tratar esse material, limpar, digitalizar. Então, assim, é um trabalho que não é feito para dentro da casa de cultura, ele é para ser colocado para fora. É para isso que serve o site, para isso que serve essa seção aí, pesquisas e documentações, eu posso vir aqui nela, ó. E aí tem a parte fonográfica, que a Casa de Cultura, ela abriga diversos acervos e diversos projetos, né? Nós aqui estamos falando só das partituras e da parte de teatro, né?
desses acervos em específico. Mas, assim, a Casa de Cultura, ela está ligada à cultura de Campos desde que a Finazinha era viva, desde que a casa era da Finazinha, né? Aliás, a gente encontra recortes de jornais da Finazinha fazendo doações ao Conservatório de Música de Campos, né? A Finazinha está sempre relacionada, então é isso que eu quero dizer com teia cultural. Campos sempre teve uma teia cultural, né? Agentes de pessoas que estavam na linha de frente, sempre combatendo, ajudando, pedindo o apelo ao poder público por políticas públicas, que isso ainda é uma coisa comum, né? Ainda é característico. A pesquisadora Karina Gomes, que disponibilizou um caso dos recortes sobre o conservatório, ela fala bastante disso, ela trata das bandas civis, e ela ressalta muito esse ponto da questão das políticas públicas. As bandas civis, vocês devem conhecer, as liras, né, que também são uma outra parte da cultura de Campos, que também é viva até hoje e sobrevive, né? A minha tia comentou aí que o meu avô ele está assistindo a live, muito legal. E era isso, gente, que eu tinha para comentar. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Agora teve acesso aqui às questões, muita gente aqui, os avós, né? Que legal que seu avô está participando, Igor, que bom, que legal. Né, várias pessoas aqui que ainda, né, que tem os familiares participaram dessa história, né? E a Maria Godoy de Azevedo de Castro Faria ainda tem antigos registros, né? Nossa, e tem cópias, certidões do cemitério do Caju. Nossa, é muito interessante esse trabalho, né? Que essa comunidade campista, né? E não é interativa, né? Pode contribuir para essa história, né? Que como eu falei antes, eu não sou campista. Eu cheguei a Campos para trabalhar há 11 anos atrás, né? E me admiro, né? O compartilhamento, né, de uma história, uma memória que está viva, né, nas pessoas, nas famílias, e que estão dispostas a revelar essas memórias esquecidas, que são importantes, como eu falei, tanto para a história local, como para a história nacional e uma história global também. Né? A importância da Glorinha, né, como essa intelectual, essa professora, né, que selecionava partitura, ela selecionava, né, Igor, o que os seus alunos iam aprender. Isso é interessante, né? Você que tem acesso, né? Você está tendo acesso à história, né? Dos músicos, né? Da Mozart, né? A profissionalização dos músicos, né? E com essa, né? Desde o século XVIII e essa expansão dessa profissionalização pela partitura, então é importante, né, essa sua pesquisa nesses contextos, né, como eu já falei anteriormente, né, e quanto o trabalho da Tayane, fundamental, né, o trabalho da Glorinha é fundamental, enquanto essa intelectual que está, uma intelectual, a gente pode dizer, no conceito de Gramsci, uma intelectual orgânica. O Godofredo também, intelectual orgânico, eu vou definir o conceito de intelectual orgânico é que ele participa na organização da sociedade dentro de algum organismo, seja ele político, cultural, profissional. Então, nesse sentido, tanto a Glorinha quanto o Godofredo são intelectuais orgânicos, e uma questão de referência da classe. Né? A Glorinha, com certeza, uma professora, mas que estava seu ensino voltado, né, através da prefeitura, para uma ampliação desse contato com essa chamada, entre aspas, alta cultura, né, que esse projeto modernizador, nesse sentido, contribui para a construção de uma campus cosmopolita. A Tayane usa a palavra, né, essa ideia da capital, né, essa aproximação, né, de capital, nesse sentido de capital, né, centro cultural, né, e Campos se construía em função disso. Campos, apesar do interior,
sempre se constituiu-se desde, né, do século XIX, como um projeto de uma capital cultural no interior, né, com as suas grandes com as famílias abastadas, com suas famílias grandes proprietárias, né, de terra, de usinas. Então, esse é um projeto, né, de cosmopolitização de Campos, né, uma cosmopolita no sentido de não uma província. Campos, ela tem essa característica, né, que é uma cidade no interior, com, né, uma relação forte com o mundo agrário, né, as famílias grandes proprietárias, né, vêm desse ambiente agrário, mas com um projeto cosmopolita. No caso do Godofredo, é interessante, tem outro pesquisador da UF, hoje em dia ele está no mestrado da UFRJ, o Wiener, que ele fez um trabalho sobre a chegada da igreja presbiteriana em Campos, e chegou no século XIX, né? Ainda quando a religião oficial do Brasil, né, na época do Império, era o catolicismo. Outro pesquisador, o Carlos Salvador, que é um advogado, ele começou a trabalhar com os chamados registros civis, né, em Campos, a transição dos registros da igreja, né, que é a igreja católica, né, que controlava os registros, e começou a trabalhar com essas mudanças para os registros civis, e Campos foi também precursora nos registros civis, e com a participação da Igreja Batista. Isso é que é interessante, né, porque é uma cidade onde o tradicionalismo católico é muito forte, conservadorismo, né, mantendo, né, e também nisso também ela tem uma importância mundial, né, enquanto uma cidade que tem marca de acesso pessoal, né, porque com a ruptura do Vaticano II, então Campos é exemplar em vários aspectos. Então a importância da pesquisa de vocês, ela se relaciona com outras pesquisas, né, no caso da economia, das pesquisas da UENF, no caso, em vários aspectos, com várias pesquisas, né, a partir desse local. Então, eu só queria registrar isso para mostrar a importância da pesquisa de vocês, e a importância também da participação dessas pessoas que estão interagindo com a gente agora. Né, eu acho importante registrar isso. Primeiro, né, essa iniciativa da professora Simone construir esse momento de conversa da gente, né? E depois a pesquisa e a participação de todos nessa live. Bem, vou deixar vocês falarem, que já falei muito. Estou mostrando aqui uma foto do Godofredo. Ele é o carequinha aqui, o mais baixinho deles, durante a Revolução de 30. Essa foto é maravilhosa, eu gosto muito dela. Vou aproveitar que eu estou aqui falando, mostrar esse que é o Godofredo. Esse é o livro que eu falei muito sobre, que é o Teatro em Campos. É um livro lindo. Essa estilogravura também é do Godofredo. Ele era um artista muito completo. E realmente, como a Silvia falou e a Rafaela, é um personagem muito complexo, né? Justamente por essas diversas atuações. Foi até meio difícil para mim me encontrar. Eu agradeço muito aos meus amigos de faculdade que me ajudaram, a Simone, a Marcinha, a pensar o Godofredo em algo que conseguisse encaixar todas as suas atuações. Eu fiquei muito presa no teatro quando eu cheguei, né, no acervo, por conta desse livro, né, que eu falei, não, isso aqui é a coisa mais importante que eu já vi na minha vida. E que ele já fez, só que aí eu fui me debruçando das cartas, né, aos escritos políticos, e eu vi que o negócio era muito mais amplo do que eu pensava. Eu quero só para fechar um pouco essa ideia, né, da importância desses personagens, dessa militância por educação, por conhecimento, por fomento de cultura campista. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas isso aí é uma carta aberta a Salo Brandi, né, que foi
um prefeito de Campos também, e que foi muito importante. Aliás, a Academia Campista de Letras, que a gente conhece hoje, lá no Jardim, ela só foi, de 1958, né? Ela só foi feita daquele jeito, porque até então, desde 1939, quando ela foi fundada, né? Ela funcionava nos clubes, nas casas dos intelectuais, não tinha esse espaço. E Salo Grande é uma das pessoas que ajudam a concretizar esse sonho de ter o espaço que é a Academia Campista. E aí essa carta é uma carta a Salo Grande de agradecimento do Godofredo enquanto presidente da Academia Campista, e é um discurso muito bonito, ele vem narrando, né, a importância das nações que prestigiam seus sábios ao invés dos seus soldados, dos guerreiros que estão ali no fronte de guerra, né? A gente tem que dar muito mais valor aos artistas do que estão ali lutando. A gente sempre, ele faz várias referências dos personagens que a gente lembra dentro da cultura e da arte, das grandes nações, muito mais do que os que lutaram, né, dos que estavam envolvidos com as guerras. E aí eu vou ler essa parte, que eu acho mais interessante, que ele pega, né, um discurso do Eduardo Gomes em Salvador e replica para fomentar o seu discurso ao prestigiar a intelectualidade e a cultura campista e a importância dela ao Salo Grande. Somos uma nação de 45 milhões de habitantes. Destes, quase 2/3 são analfabetos. Sabeis o que significa este enunciado? Aí já é ele falando, né? É a diminuição das prerrogativas e das possibilidades do homem, privado de enriquecer a sua inteligência com os tesouros da cultura. É a sua insignificância como fator de produção, de refletir-se na minguada capacidade econômica do país. É a crise permanente da vida política de uma democracia na qual as grandes massas se alheiam dos assuntos gerais, por não eles poderem acompanhar os debates esclarecedores. Então, assim, é uma crítica direta a essa falta de fomento, de acesso aos espaços de conhecimento, aos espaços de cultura, que, mais uma vez, né, está nesse ideário político, progressista. Continuando, é a nossa prejudicada influência no convívio das potências civilizadas, por não podermos trazer ao progresso da ciência, das letras e das artes uma contribuição proporcionada. É a grandeza da nossa população que nos coloca como um dos primeiros lugares do mundo. Bom, e aí ele continua. Eu acho muito interessante ele uma carta aberta, uma carta pública de agradecimento, né? Aqui é o final, aliás, pelo ato constitucional de colocar fundos na construção de uma academia campista. Ele termina falando, mas na sua bagagem política, né, do Salo Grande, que já não é pequena, nada se eleva mais alto do que este decreto, número 166, de 27 de setembro de 1947, quando, né, se dispõe fundos para a academia. Imenso na sua singeleza, como assinala esta placa a ser inaugurada ainda. Tanto que o fez ingressar de forma definitiva na história de Campos. É legal, ele sempre usa história com H maiúsculo, ele tem uma consciência histórica e é enorme. E no coração agradecido de todos os intelectuais campistas. Então, isso demonstra articulação política com esses personagens que estão trazendo fomentos para Campos, né? A partir deles também, desses intelectuais que estão ali dialogando e forçando, né? E trazendo esses fomentos. E também o enaltecimento, né, da necessidade de se colocar em Campos instituições, aparelhos democráticos de conhecimento e cultura. Então,
Atual, né? Muito atual. Muito atual, muito atual. Sem internet, sem rede social, ele tinha esse projeto de educar, né? E politizar, né? Olha só, vou botar uma pergunta interessante, vocês podem, o Igor vai falar, né? Mas podem emendar vocês dois, da Aline Portilho. Ela falou assim, ó, a construção de uma campus cosmopolita passava também por uma escrita de sua história. Como isso se dava dentro dessas redes intelectuais de campus no início do século XX? É interessante isso, né? A história, a escrita da história, será que acompanha, né? Então, é interessante essa pergunta. Primeiro, eu vou começar ressaltando a importância desses trabalhos que a gente está relatando aqui, porque nós somos bolsistas CNPq, né? O nosso objetivo é a produção de conhecimento e é fomentar novas pesquisas, né? A construção de um acervo de partituras, as pesquisas no acervo do Godofredo, do Gastão Machado, que é um outro teatrólogo que a gente também possui ali no site, se vocês visitarem. E ele é um teatrólogo que fala de campos assim, com toda a insistência. E é a produção e fomento de novas pesquisas, né? A minha pesquisa ela já vai para o 3º ano, ela vai emendar provavelmente no TCC de bacharel e no mestrado, porque a construção de um acervo é algo muito amplo. E entrando um pouco nessa parte da escrita da história, né? A gente tem muito trabalho memorialista em campos, né? Como o do Vicente Rangel. Ele escreve recortes da memória musical em campos, né? Um recorte enorme, diversos anos. O Vicente Rangel ele consegue captar vultos da música em campos, pessoas que talvez não tinham visibilidade, né? E então a gente tem esse tipo de trabalho que é memorialístico e que não é por ser memorialístico, não deixa de fornecer um suporte enorme às nossas pesquisas que buscam ser, no máximo, críticas historiográficas, né? Então, a gente acaba por consultar esse material para poder continuar esse trabalho, né, de produção da historiografia. Então, comentando um pouco do fomento dessas pesquisas, o objetivo maior que a gente está tendo justamente se refere à importância das bolsas, né? Porque é justamente a bolsa que permite que a gente não só continue desenvolvendo a pesquisa, que parte muito de nós. Eu e a Tainha, a gente começou como voluntários na Casa de Cultura. Um pouco depois a gente conseguiu as bolsas, né? E assim é um ataque constante à cena cultural de Campos, mas também à pesquisa cultural, né? No campo da cultura. Então é esse apelo que a gente faz, porque o objetivo maior é a produção de conhecimento e o fomento a novas pesquisas que podem vir a surgir. Eu acho que o que a gente faz é um trabalho de base, porque a gente ainda está desbravando, pelo menos o acervo de partituras ninguém havia mexido, né? O do Godofredo, a mesma coisa, né? A Tayane concorda, com certeza, porque ela chegou ali, estava tudo ali ainda muito sujo, nada ainda tinha sido mexido, separado. Então, é a parte do trabalho metodológico que eu falo, né? Então, é um trabalho de base que a gente faz. É um trabalho para possibilitar novos trabalhos, né? E por isso a importância das bolsas. Né? Eu vou deixar a Tayane falar um pouco agora. Só continuando respondendo quem perguntou, né, sobre se esse projeto Cosmopolita acompanhava a escrita da historiográfica. A gente consegue pensar Campos realmente fundado na estrutura cosmopolita em 1940, quando a gente já tem, né, o mercado, a gente já tem as estruturas que formam, né, o que é esse espaço urbano, esse espaço metropolitano. E é nesse momento, se a gente for pensar por que, né, a gente vai voltar naquele debate desses intelectuais sendo cabeça, essa elite política intelectual sendo cabeça desse desenvolvimento a uma campus cosmopolita. E eles próprios estavam escrevendo, tem o Godofredo, mas a gente tem vários exemplos, né? Eles próprios estavam escrevendo, como esses documentos a gente tem do Godofredo, vestígios para que a posteridade, a gente, conseguisse pensar quem construiu, porque é um trabalho historiográfico, né? Eles não... Tá nas entrelinhas, né? As problemáticas que a gente já trouxe aqui, né? Da questão de classe, da questão de ideais políticos, né? Partidários. Mas eles fazem um trabalho memorialista, como a gente tem, né? Dos mais contemporâneos, que fica a cargo nosso, né? Enquanto cientistas, né? Da área de humanas,
usar essas fontes e articular com as diversas possibilidades, não só pegar informações e jogar aqui para vocês, foi isso, foi aquilo, não sei quem fez isso, mas pensar em algo mais amplo, por quê, por quem, para quê, né? Esse é um trabalho historiográfico, é um trabalho que vai buscar lugares que a gente não vê a olho nu. Então, essa escrita historiográfica, ela vai ser uma escrita memorialista, né, como o Igor já disse muito bem, mas que tem os seus desfalques que cabe que a gente, né, tá tratando agora. Mas sim, você vê uma vontade, uma necessidade de escrever. Eu posso falar pelo Godofredo, né? Ele fala da história, como mencionei na leitura do documento, ele usa a história com H, ele tem uma consciência do que é história, do que é historiografia, ele escreve falando, eu estou escrevendo isso aqui para a posteridade. Quando ele vai falar das fontes, ele faz um relato totalmente, uma descrição completa de onde ele foi, com quem ele falou. Então, é um trabalho de uma historiografia não profissional, né? Mas que tem essa preocupação de que esse conhecimento se perpetue e que se tenha conhecimento da construção desses espaços de conhecimento. Bem, Tayane, eu acho que desconstruindo um pouco a história dos grandes personagens, a Silvia Paz comentou aí que, né, o meu avô e outras pessoas comentaram sobre outras pessoas que merecem, né, um estudo sobre a sua participação na história cultural. Eu acho que, a partir da perspectiva da microhistória, da história vista de baixo, a gente pode perceber que todos esses personagens merecem um estudo específico. Todas as professoras do conservatório, não foi só a dona Glorinha que guardou o material de aula dela e aí possibilita a pesquisa sobre o material, são também as outras professoras que tocaram o conservatório, a própria Noeli Maciel, são pessoas como meu avô que trabalhavam, que foram reconhecidos pelo seu trabalho em relação aos pianos. É o Godofredo, um intelectual que pensa, né, a cena de um modo amplo, né, as pessoas que participam da imprensa. Então, tudo isso merece um estudo amplo. É justamente para isso que a historiografia trabalha hoje em dia. A historiografia, ela não é voltada mais aos grandes personagens. Isso acabou. Pelo menos para nós que estamos tentando construir uma nova historiografia, estamos falando do interior, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem que partir do olhar do micro, né, para poder entender o macro. Articular isso. Isso é o interesse maior, eu acho, dessas pesquisas que estão se desenvolvendo. Né? Sim. Professora, está mutada, professora. Está mutada. A importância que vocês falaram, essa geografia brasileira ainda está voltada, está partindo, né, a sua percepção a partir da capital, ainda, ou então a partir, né, São Paulo, né, principalmente São Paulo ainda, apesar de ter todo um esforço das universidades, das faculdades de história, dos cursos de história do Rio de Janeiro, de outras universidades, de outros estados, de construir uma história a partir, né, da percepção particular desses lugares, ainda se constrói uma história a partir da capital, dos grandes institutos, dos documentos, né, dos dirigentes, dos governantes. Então, essa historiografia que estão colocando, essa historiografia que vocês estão produzindo, né, que é a nossa preocupação, é fundamental para se pensar essa diversidade, né, dessas diversidade, ao mesmo tempo, alcance de todas as relações que compõem a totalidade. Eu vou incluir as pesquisas na área econômica, por exemplo, a do Walter, né, Walter Carneiro, que também ela tem sido muito importante para a história dessa região, no sentido de trabalhar com o tráfico escravo, as grandes fortunas, né, a permanência, né, são várias pesquisas que eu tenho conhecimento dessas, mas com certeza a da economia também, que trabalha, né, com o mercado, com
da geografia, que trabalha a questão da urbanização, que a Tayane falou sobre essa construção cosmopolita da cidade, né, na década de 40, mas eu chamo a atenção essa cosmopolitização de Campos, em termos culturais, como você mesmo colocou, é anterior. Em termos de cultura, Campos não é provinciana. Então, uma grande contribuição que a gente pode dar, todos que estão assistindo, eu acho que todos estão na mesma perspectiva, é demonstrar que Campos tem uma história importante dentro, né, do Brasil e do mundo, né, enquanto quando uma relação da expansão do projeto ocidental de Estado, né? Então, Campos está dentro do interior e com grande importância, né, desses intelectuais, porque eu acho que sem intelectuais isso também não chegaria, porque como a Godofredo, por exemplo, ele estudou no Rio de Janeiro, né? Fez faculdade de Direito, né? Na faculdade de Direito. Oi? A Universidade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pois é. Com certeza, ele teve, entre seus colegas, grandes intelectuais do Brasil inteiro. Muitos intelectuais que a gente tem, que são conhecidos hoje no Brasil, estudaram, conviveram, né? Então, isso é interessante também, Tayane, para a sua pesquisa. Quem foram os colegas de classe, né? É legal ver isso. Uhum. Né? Quem são os colegas de classe, com quem ele dialogou? Por exemplo, tem um intelectual, né, que eu estudo, que é o Gustavo Barroso, que estudou na faculdade de Direito também, no Rio de Janeiro. Né, que eram faculdades, não eram universidades ainda. A Universidade do Brasil, né, ela só vai se organizar, porque a primeira Universidade do Rio de Janeiro, ela se vai organizar só na década de 20. Né? Então, toda interessantíssima essa formação desse intelectual acadêmico e a relação que esse intelectual acadêmico, como o Godofredo fez, de se dispor a um retorno à pequena cidade dele, que é uma grande cidade, uma grande em termos de extensão territorial, né, para trazer todo esse conhecimento, né, retornar esse conhecimento adquirido na capital para o interior, né? E essa relação, não sei muito a história da Glorinha, Igor, mas ela tinha algum contato com a capital, por exemplo, ou essas partituras só chegavam e... Então, o mercado de partituras ele é muito vivo nas capitais, né? No Rio de Janeiro, e com certeza é de lá que provavelmente vinham. Eu acho que a maior ligação que ela tem com a capital são as próprias alunas delas, a maioria mulheres, né? Mas também alunos, que iam se apresentar lá. E alguns conseguiram bolsas lá fora. Então, essa interiorização e o fluxo inverso, que é a ida desses alunos para lá, eu acho que é a ligação principal, não só da Dona Glorinha, como das outras professoras que são importantíssimas para o conservatório, né? Alguma questão que vocês consideram importante responder, que é significativa ou diferente? Né? Eu sei que o Jean está aí, mas eu não vi nenhuma pergunta dele. O Jean também participa, né? A pesquisa dele também é sobre o comício de 37, tem a vitória que pessoas que eu estou vendo aí. Alguma pessoa gostaria de se manifestar sobre pesquisas que estão fazendo sobre algum tema, né? Eu achei interessante esse diálogo, né? Aliás, são pesquisas que conversam diretamente, né, com o que a gente está falando. Que é esse contexto, que é essa produção, a rádio, são importantíssimas para se basear, nas principais estruturas de Campos, como esse importante centro urbano, né, as rádios, os teatros, esses movimentos políticos, né, o movimento tenentista que o Jean pesquisa, está tudo muito conversado, cada um na sua particularidade, né, pensando a partir dos seus próprios documentos. Eu vou aproveitar que a gente está aqui também já para o final, né, para convidar quem está vendo a gente. Semana que vem começa a Semana Nacional de Arquivos, que é uma semana, na verdade, que é um dia internacional, pelo dia 9, que é o Dia Internacional de Arquivos, e a gente da Casa de Cultura Vila Maria resolveu pensar uma semana, né, de programação para a gente ter essas discussões que a gente está tendo aqui. Então, a gente vai ter uma semana
de segunda a domingo, falando dos projetos da Vila, falando do desenvolvimento desses projetos, dessas pesquisas. Vai estar eu, vai estar Igor, vai estar a Vitória, falando da Rádio Cultura. A gente vai ter o Romualdo, né, que trabalhou com a Fonoteca. A gente vai ter o Paulo André, da Rádio Caiana. Então, assim... A Karina, né, da Banda Civis também. A Karina, isso... que ajuda muito o Igor na pesquisa. A Rafaela vai estar no primeiro dia, abrindo nossa semana com uma conversa sobre a administração de arquivos com a Simone. Então, assim, quero convidar vocês, vai ser pelo Instagram da Vila, a gente vai estar fomentando também a página no Facebook da Vila Maria, mas as lives vão ser por lá, por uma questão de público ser maior, o acesso ser maior. Então, assim... se atente, a gente vai soltar uma programação muito legal, todos os dias vai ter uma live, todos os dias vão ter uma conversa, nesse nível aqui, com diálogos super aprofundados sobre as pesquisas e o desenvolvimento dessas culturas a partir das instituições de arquivo de campus. Então, é isso, são convidados e, mais uma vez, né, falar do porquê da nossa pesquisa, né? Quem fomenta isso, a gente está linkada ao ENF, ao CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas, e como é importante a gente estar aqui materializando para vocês a produção que eu estou há 1 ano, né, nesse projeto, o Igor está mais, e como isso é importante, é um incentivo, a gente ganha muito pouco, claro, mas ainda isso querem tirar da gente, R$400 por mês, né? Mas não só da gente também, né? Tem a luta do pessoal do Arquivo Municipal também aqui de Campos. Exato, né? exato. Aliás, a Rafaela, que está à frente do arquivo, junto com um grupo de colegas nossos, né? Ela vai abrir a semana de arquivo, conversando com a Simone, falando um pouco da questão cultural em Campos, das gestões. Então fica aí o convite, né? Fica aí o apelo de resistência, porque as pesquisas continuam, o trabalho permanece, por mais que o poder público tente inviabilizar, a resistência sempre vai existir, né? Sim. Na busca de incentivo. Eu gostaria... a gente terminar, estamos 1h30 já nessa conversa, agradecer a todos os participantes e considerar que todos nós, né, aqui na tela, os que estão fora da tela, passando no chat, né, todos, nós temos esse dever, né, de de participar e de colaborar, e que seja interativo sempre, né, que todos colaborem, que contribuam para a gente formar essa rede, né, para construir essa história quase esquecida, não para os campistas, mas para o resto do país, da importância dessa história que é local, mas também é global. Tem uma frase muito interessante, que eu não sei de quem é o autor, que a gente tem que olhar a árvore sem perder de vista a floresta. Né? Então, manter essa perspectiva que nossa história, né, a história local, somente uma história de Campos, que é tão importante, que ela não deve perder esse vínculo com essa história global, mundial, né, que está presente nesses intelectuais. Né? Isso a gente não pode esquecer. E na gente mesmo, né, em todos nós que estamos aqui dividindo, né, essa conversa. Então, queria agradecer a todos, queria me desculpar pela demora em entrar na conversa, né, abrir, a culpa foi minha, porque eu sou uma ignorante de tudo. Agradecer a mestra Marcinha aí, que participou, a professora Simone. Principalmente, Simone, que articulou toda essa... Né, aí. Isso, a oficina de estudo. Agradecer a vocês por me darem a possibilidade de conhecer esses intelectuais tão importantes né, a gente fala de memória, a gente está na situação de pandemia, né, quando a gente tem que rever muito, a gente está aqui, né, afastado de tudo, tendo que rever nossas próprias vidas, e considerar que a imortalidade está nisso, né, nessa perpetuação da memória, né, desses intelectuais e das nossas próprias memórias, de nós mesmos, na pesquisa. Isso que faz da gente alguém importante, não por nossa... por uma questão de nossa responsabilidade com a história. Isso que nos faz importante nessa vida. Né? Acho que todos aqui
né, a Rafaela, a Silvia, os que eu conheço, né, e os demais que participaram, a sua família, Igor, presente, né, acho que é muito legal isso, né? Então, eu acho que todo mundo tem um pouquinho da história para contar, e isso, a gente tem que manter isso, essa interatividade. Queria agradecer muito a vocês, tá? Eu quero agradecer a vocês por me colocarem nessa, me puxarem para... Eu agradeço a vocês, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. É isso, gente, obrigada, muito Simone. obrigada. Abração para todos aí, hein? Obrigadão. Abração. Tchau, valeu, pessoal. Tchau. Oi, pessoal.